Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, bom dia. Quero chamá-los a uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o Teu nome. Nós te agradecemos profundamente pelo privilégio, pela possibilidade de estarmos em comunhão, sermos membros dessa comunidade, por tudo quanto o Senhor já nos falou até aqui. Reconhecemos que é bondade Tua, reconhecemos que é por Sua graça que nós temos possibilidade de experimentar o que temos experimentado ao longo desses anos. Nessa manhã, nosso interesse absoluto é em continuar ouvindo a Tua voz. E é por isso que nós estamos orando, Pai. Para que nada e nem ninguém venha nos demover dessa convicção, venha nos atrapalhar. Pelo contrário, nós queremos experimentar sintonia plena contigo, de tal modo que, ao término dessa reflexão, nós tenhamos experimentado edificação, para o máximo louvor da sua glória, nosso benefício e sempre de todos aqueles que o Senhor tem separado para a salvação, que hão de se encontrar conosco enquanto percorremos a criação. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Abra comigo o exemplar do seu texto sagrado, o livro da nossa igreja. Você pode vir comigo exatamente para Lucas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso 33º Reagindo. Vamos ver como é que o Espírito nos conduz nessa manhã. Abre comigo para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Você pode deixar aberto. No momento oportuno, eu vou ler com a nossa igreja a partir do versículo 12. Então, Lucas capítulo 6 é o texto que vai servir de fundamentação para a nossa reflexão nessa manhã. Você sabe, a gente está conversando sobre fomento de consciência e a gente está exatamente na parte que a gente está discernindo o valor da oração. Nani, de tudo que ele disse, a parte que eu retomei foi exatamente quando ele disse que, a despeito de tudo que aconteça conosco, a gente precisa ter os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Então, comunhão é um presente da Trindade para os irmãos da mesma fé, entendeu? Isso é um presente que Deus nos dá. E a maneira que a gente tem de permanecer no caminho em comunhão é através também da oração. Então, é por isso que eu elenquei, intitulei, para que a gente possa viver de fato como deve, a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus, porque Jesus para nós é o paradigma, ele é o padrão, ele é a base, ele é o parâmetro. Sem Jesus de Nazaré é só cabeçada pela existência, entendeu? Então eu separei também, escolhi o Evangelho de Lucas por algumas razões. Eu me lembro de ter dito a vocês que Lucas é o evangelho tanto da mulher quanto também da oração. Quando a gente estiver precisando de paradigma para saber como tratar as nossas irmãs, a gente já tem em Lucas. Quando a gente precisar de padrão, paradigma, parâmetro para a vida em oração, a gente também pode ler Lucas. Então é interessante que o Lucas, ele é um evangelista que ele demonstra um interesse maior nesse aspecto do comportamento de Jesus de Nazaré. Observando o texto de modo mais acurado, a gente nota que em 10 ocasiões Jesus orou. E muitas dessas 10 ocasiões nas quais Jesus orou, a gente não encontra, por exemplo, registro nos outros evangelhos.
Então, interessante que, a despeito da absoluta comunhão que Jesus nutria com o Pai, você nota que Jesus também é um homem de oração. E faz todo sentido isso quando a gente entende, pelo menos minimamente, a kenosis. Se você abrir, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, entre os versos 5 e 11, você percebe o esvaziamento de Cristo. Tem gente que talvez vai passar pela caminhada cristã e nunca vai conseguir discernir minimamente isso. E por não discernir minimamente o que a kenosis significa para Jesus de Nazaré, não vai ter em Jesus de Nazaré um modelo para viver a fé. Esse é um problema. Então é aquela ideia que sempre que é possível eu digo, de as pessoas até olharem para Jesus, mas sai com aquela, mas Jesus fez isso porque ele era Deus. Não, ele não fez isso porque ele era Deus. Jesus, para vir fazer o que ele veio, de fato, realizar na obra da redenção, ele precisou abrir mão das suas prerrogativas divinas. Então, de fato, ele era gente. Só que ele era gente como gente deve ser. Então, gente como gente deve ser, precisa manter o seu relacionamento com o Pai. Jesus nunca teve problema com isso. Jesus nunca, por exemplo, ofereceu nenhum tipo de objeção à ação extraordinária do Espírito Santo. Ele não resistia ao Espírito. Então, por exemplo, como é que Jesus fez o que fez? Sabendo qual era a agenda do Pai para o dia. E como é que faz para saber o que nós faremos juntos hoje? Pergunta para o Pai. Jesus fazia isso, entendeu? Sempre fez. E também ficava atento para uma aparição do Pai ao longo do processo, a ponto dele também poder mudar de ideia. Olha que negócio interessante. Para não deixar nenhum fio solto, quando eu falo a ponto de mudar de ideia, aqui é tranquilo falar isso, porque por mais que você não pegue de primeira, você vai para casa, dá aquela pensada, entendeu? Mas se eu falo isso em outro ambiente, os caras podem falar, como é que é? Jesus mudou de ideia? Claro que mudou de ideia. Por exemplo, o exemplo da mulher cananeia, entendeu? Ela veio buzinando na cabeça, os discípulos ali que participavam do cordão de isolamento, falou assim, Senhor, manda essa mulher embora aí que fica gritando atrás da gente, entendeu? E aí ele dá uma resposta pesadíssima para ela, que nós nunca conseguiremos alcançar em português, e porque nós somos, por exemplo, ocidentais. Então ele diz para ela assim, olha, não convém pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cães. Rapaz, você falar um negócio desse em Israel, o negócio é tenso, entendeu? Ela falou, sim, senhor. Nem refutou. Podia falar, que isso, tá me chamando assim? Onde já se viu? O negócio não é falta de respeito? Falação. Não, sim, senhor. Mas essa vírgula, essa conjunção adversativa, mas, senhor, preciso dizer que até mesmo nós que somos cães, assim, a gente gosta do farelo que cai da mesa de vocês, para nós já é um negócio sensacional. O que isso? Seja feito então conforme a tua fé. Eu falei, caramba. Aí você pensa assim, ele disse que não faria. Ele disse que não faria. Por que ele não faria? Porque meu pai disse para não fazer. Entendeu? E eu só faço o que o meu pai manda. E eu não ouvi ele dizendo nada diferente. Só que naquele momento, pai, pode fazer. Eu falei, caramba, mano, isso é um paradigma para nós. Porque senão eu e você nos tornamos obtusos. Gente que não muda de ideia de jeito nenhum, cara. Esse é um problema. Por exemplo, qualquer um de nós que não acordou hoje de manhã com essa resolução no coração, basta uma palavra e eu mudo de ideia, já estamos perdendo tempo. Entendeu? E eu falei hoje de manhã, não estou nem falando essa semana, esse ano, entendeu? Por exemplo, esses dias eu conversava com alguém e eu disse, você já parou para pensar que se nós formos transformados em tão somente uma coisa ao longo do ano, por exemplo, uma por dia, ao longo do ano serão 365, o cara regalou um olho, eu falei, ué, só que a gente joga tudo fora. A gente joga todas as oportunidades fora porque a gente é obtuso. Então, nesse caso, a gente se torna até mesmo ideólatra, entendeu? Você é adorador de uma ideia, não muda de ideia de jeito nenhum. É um negócio complicado, por exemplo, se nós levamos isso aqui a sério, de que nós somos do time do arrependimento, então a gente precisa mudar de ideia. A gente precisa estar o tempo todo nesse processo de metanoia, de expansão da consciência, de pensar com outras categorias. Então, isso tudo a gente vai encontrar em Jesus de Nazaré. Todo o tempo ele passa orando. Então, a despeito dessa comunhão absoluta, Jesus é esse homem de oração. E nós sabemos quão íntima era a sua relação com o Pai, por exemplo, quando a gente tem em vista o uso que ele fez da forma de tratamento diminutivo aramaica, que é o Abba. Me lembro de ter dito isso a vocês.
Aba não chega nem a ser paizinho, entendeu? A galera assim que às vezes quer manifestar mais intimidade com o pai, se refere a Deus como paizinho, mas esse Aba aqui que Jesus pronunciava está antes do paizinho. É o balbuciar de uma criança que ainda não sabe falar. Entendeu? Um negócio sensacional. Já sabe que é o pai, mas não sabe verbalizar. Aqueles pequeninos entre nós já passaram por isso e nós também. Entendeu? Então, interessante que isso é uma expressão que o falecido professor Joaquim Jeremias escreveu. Ele disse o seguinte: em nenhum lugar da literatura das orações do judaísmo antigo, essa invocação de Deus como Abba é encontrada. Jesus, em contrapartida, sempre a usou quando orava. Então, no encontro anterior, eu conversei com vocês acerca do fato de Jesus orar antes de iniciar o seu ministério. E hoje eu quero fazer essa reflexão sobre o fato de Jesus orar antes da escolha dos 12 apóstolos. Então, agora sim, vem comigo a Lucas, capítulo 6. Nós começamos exatamente no verso 12. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 12, está dito assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A saber, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou no lugar plano. E também um grande número dos seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, de toda a costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Interessante que, com a incrível simplicidade, o Evangelho de Lucas nos informa que naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Isso aqui é a passagem mais explícita acerca do hábito do Senhor de passar a noite inteira em oração. Embora Jesus, por exemplo, no início do seu ministério, ele tenha orado no deserto, depois disso ele ora no Getsêmani, que é um lugar cheio de oliveiras e plantas, no último dia da sua vida. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus orava ainda mais, incomparavelmente mais, nas montanhas. E aí a pergunta primeira que já nos sobrevém é exatamente essa: por que Jesus, nessa passagem aqui, ele passa toda a noite orando, sem dúvida sozinho, como das outras vezes? Observe a sequência. Eu me lembro de ter dito também que todos os episódios da vida de Jesus são precedidos por oração. Se acontecer um episódio, observe a oração antes, observe o episódio e observe o que vem depois. Sempre é assim. E eu me lembro de também ter chamado a atenção que quando a gente se mete nas furadas é exatamente por falta de oração. Entendeu? Você não se mete na furada assim, do nada, você tá passando a cair. Não tem como. Faltou alguma coisa. E aí, se a gente for extremamente honesto consigo mesmo, a gente reconhece, mano, fiz isso aí na força do meu braço. Entendeu? E se orei, só foi por desencargo de consciência. Para não queimar mais o filme, joguei na conta de Deus. E assim, isso que eu tô falando pode já soar assim bem grotesco, porque na verdade é tudo muito mais sutil. Porque se for grotesco, a gente já logo detecta e resolve. Mas quando é sutil que é o problema. O problema é quando a gente quer impor a nossa agenda para Deus. Então você está até orando por algo que Deus você faz sozinho, meu amigo. Você está até falando meu nome aí, mas eu não tenho nada com isso, não. Isso já está na nossa cultura. Por exemplo, é só da 31 de dezembro que começa. O camarada já aparece com a lista dele de crente para Deus abençoar os meus sonhos. Afinal de contas, depende da maneira como ele enxerga Deus.
entendeu? Porque para muita gente é como se Deus fosse um fator diferencial competitivo. Eu tenho Deus, foi mal para você, hein? Eu sou o últimozinho da lista de crente, mas eu estou melhor do que o primeiro da lista dos ímpios. Pegou a visão da parada? É assim que muita gente pensa. Aí, quando não acontecer aquilo que ele quer que aconteça, muito embora ele tenha forçado a Deus, o camarada enlouquece no mundo. Como assim? Aí ele ainda solta a clássica, mas eu sou crente fiel. Quando eu acho interessante isso, porque assim, suponhamos que isso acontecesse com você, se você tivesse o desprazer de ouvir um impropério desse, você tinha que só perguntar pro cara, que dia que o Senhor te revelou isso? O cara falar, eu sou, só se o grande eu sou tiver dito, você é meu filho. Vai, isso é só no final, amigo. É só no grandioso dia que a gente vai ouvir, servo bom e fiel, entra aqui na alegria do teu Senhor. É no último dia, agora? Ih, esquece isso aí, irmão. Mas olha que loucura que a gente se mete. Isso é tudo sutil, entendeu? Então, se a gente não se dá conta disso, você vai fazendo as coisas na força do seu braço e, evidentemente, nunca vai dar certo. É lógico, porque Deus não tem nenhum tipo de comprometimento com isso. Aí você está perguntando assim, André, como é que a coisa flui? A coisa só flui, irmãos, quando a gente assume o protagonismo responsável. A partir do momento que a gente compreende o que está acontecendo, quem é Deus e qual é o nosso lugar, e nós o assumimos, aí sim a gente conta com o patrocínio dele. Entendeu? Aí sim ele fala, agora sim, pode ficar tranquilo aí que eu te banco. Agora, antes disso, é só furada. Pegou a visão? Então, em sendo assim, a gente nota que na manhã subsequente à oração de Jesus, ele tinha uma missão extraordinária, que era escolher os 12 apóstolos. Então, na sequência disso, ele ora, antes disso, na verdade, ele ora, na sequência ele escolhe, e depois disso, aí sim, ele fala na planície. Então, isso aqui, dizem os estudiosos, pode ser uma provável repetição em síntese do ensino do monte. Então, tudo indica que esse tempo prolongado de oração era o preparo necessário para as missões que se iniciariam. Aí você fala, caramba, olha a agenda do dia. Vou orar porque eu vou escolher 12. E você sabe que dentre esses 12 aí tinha o Judas, né, cara? Tem esse negocinho também. Já parou a pensar nisso? Você escolheu o camarada e não significa que ele deveria ter feito o que fez. Tem isso também, mas é assunto para um outro dia. E Jesus sabe de tudo isso. Então ele precisou se preparar, entendeu? Aqui eu vou precisar fazer uma elucidação necessária, porque eu disse que Jesus escolheria 12 dos seus discípulos para serem apóstolos. Como aí os caras hoje estraga tudo, eu tenho que explicar, entendeu? Apóstolo não é um título hierárquico, entendeu? É só uma função. Simples assim. E não tem sucessão. Ponto. Simples, entendeu? Então, é só uma função. Não tem sucessão, isso significa o óbvio. Acabou. Entendeu? Acabou. Simples assim. E quem eram os apóstolos? Por exemplo, apóstolos são os enviados, são os missionários. Se a gente quiser a palavra em grego, ela tão somente foi transliterada, a gente fala apóstolo. Se a gente achar assim que está longe da nossa língua, a gente pode usar a palavra latina, que é missionário. O que significa? Enviados. Qual é a função de um apóstolo? Fazer Jesus conhecido onde ele ainda não é. Simples assim, entendeu? Não tem nada que ver com título, por exemplo, hierárquico para separar ninguém. Então, interessante de tudo isso é que um enviado por uma pessoa é a própria pessoa. Guarde isso. O enviado por uma pessoa é a própria pessoa. Então, ele carrega consigo a autoridade de quem o enviou. É nesse sentido que mais tarde Jesus pode dizer aos seus discípulos. Observe Mateus 10:40. Quem recebe vocês, recebe a mim. Lucas capítulo 10, o verso 16, ele diz o mesmo. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Olha que coisa sensacional, porque uma pessoa enviada é a própria pessoa que a enviou. Então, a fim de equipar os seus apóstolos para falarem em seu nome, entendeu? Por isso, eu sempre, quando posso, relembro o que significa orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus significa que você pediria aqui e agora, ou você pede aqui e agora, o que Jesus pediria aqui e agora se estivesse em seu lugar. Por isso que a gente ousa pedir em nome dele. Agora, com essas ideias, você fala, entendi. Porque
Se eu sou enviado, eu sou o próprio, então eu vou pedir o que ele pediria se estivesse nessa situação. Então, para isso, a gente tem que ter uma relação extremamente íntima com o Pai para saber o que é necessário ser pedido nessa situação. É lindo isso. Então, a fim de ensinar os seus apóstolos para que eles pudessem falar no seu nome, Jesus os chama para que eles estivessem com ele. Isso é Marcos capítulo 3, versos 14. E esse estar com Jesus, eles estariam na condição de testemunhas oculares, então eles veriam as obras, eles ouviriam os seus ensinos, para que no futuro eles pudessem também dar testemunho daquilo que eles viram e ouviram. Sensacional. Então, além de precisar de cooperadores, Jesus precisava também de testemunhas oculares do seu ensino, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, e também Jesus carecia de continuadores. Aí outra pergunta nos sobrevém: de que tipo de gente para dar continuidade à missão Jesus precisava? Jesus precisava, por exemplo, de gente que estivesse com ele desde o batismo de João, seu primo, até o dia em que ele foi elevado às alturas. Precisava que a galera tivesse participado nesse período. Jesus precisava também de gente que desse continuidade à pregação do arrependimento e da chegada do reino, porque isso aqui é o conteúdo do Evangelho. Arrependei-vos e crede, com a consciência de que o reino está próximo. Próximo em que sentido? No sentido de acessibilidade. Está aí. Quero entrar. Qual é o critério admissional? Arrependimento e fé. Sensacional. Então, pensa com outras categorias e creia todos os dias de modo contínuo. Jesus também precisava de gente convicta da sua ressurreição e disposta a anunciá-la com entusiasmo e destemor. Essa é uma razão pela qual a gente crê que aqueles camaradas estavam falando a verdade mesmo, porque assim, ninguém vai se dignar a morrer por uma mentira, entendeu? Chega na hora do vamos ver, entendeu? Na hora do vamos ver, quando a perseguição estancar, você acha que você vai dar sua vida para uma mentira? Como assim, rapaz? E os caras foram felizes para isso. Aliás, foi quando o adversário percebeu que esse negócio de matar os nossos irmãos lá no Coliseu não estava dando certo, entendeu? Não estava surtindo efeito, porque quanto mais o sangue dos caras era derramado, mais o negócio crescia. Ele falou, vou mudar de estratégia. E aqui no Ocidente, entendeu? Você vê, ó, a galera tem horror, entendeu? Qualquer coisa aqui, não consigo nem falar isso, está tão longe assim da gente sofrer perseguição. Aqui no Ocidente, infelizmente, a igreja que está no Brasil, entendeu? Propriamente dita, não ensinou, por exemplo, os discípulos o martírio, entendeu? Então, por isso é que muita gente trabalha com medo na igreja. É demonização, é medo. Ó, se tal pessoa ascender ao poder, não é nada, irmão. Aqui, capeta tá nem precisando disso não, cara. Aqui é tudo na sutileza. Aqui é só dar distração pra galera, é só dar evento gospel, já tá tudo resolvido, entendeu? Ninguém tá querendo esse negócio aí de ser parecido com Jesus de Nazaré. O negócio aqui é outra coisa. É na sutileza, não precisa nem perseguição, entendeu? A gente nem podia falar um negócio desse, entendeu? Aqui no Brasil, não. Entendeu? A galera não sabe. Os nossos irmãos que aqui chegaram, por exemplo, há 150 anos, eles experimentaram um pouquinho, pouca coisa. Historicamente falando, isso é tão sério que os nossos irmãos pentecostais que chegaram um pouquinho depois já não sabem o que os irmãos protestantes, ou seja, os históricos, experimentaram antes. E por não saberem o que eles experimentaram antes de resistência, eles têm essa ideia apaixonada de que se eles assumirem o poder temporal, a coisa vai fluir. É só loucura. Se eles tivessem chegado um pouquinho antes, entendeu? Lá em 1800 e alguma coisa, eles nunca pensariam como pensam. Tá percebendo? Então, é extremamente necessário ter essa clareza de pensamento. Então, Jesus também precisa de gente convicta da sua ressurreição, que esteja disposta a anunciá-la com entusiasmo e destemor. Portanto, essa manhã em questão aqui teria uma importância histórica enorme. Então, Jesus evidentemente sabia de uma decisão de grande importância que estava para ser tomada. Vem comigo para o verso 13. Verso 13, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Então, note que há muitos. E escolheu dentre esses muitos, 12 deles, a quem também
deu o nome de apóstolos. Então, a escolha dos 12 e o seu chamado, de acordo com Lucas, ocorreu exatamente após Jesus ter passado essa noite toda em oração. Então, aqui, nesses 12, a gente tem o corpo docente e regente da igreja primitiva, que foi escolhido exatamente após essa longa noite de oração. Esses 12 aqui, eles deveriam cumprir um papel especial no futuro. Por exemplo, se você nota o Tiago, ele vai ser morto logo depois do Pentecoste, entendeu? Vai ser morto à espada. Se você pega a dupla Pedro e João, eles fariam as primeiras proclamações, você pode ver isso logo no início de Atos, e eles enfrentariam, por exemplo, os primeiros desafios da igreja cristã. Dois deles, o Mateus e o João, escreveriam o primeiro e o último evangelho, e aqui eu estou falando só na ordem do Novo Testamento, e não na ordem de escrita. Você sabe que o primeiro evangelho a ser escrito é o de Marcos. E aí você pode perguntar assim, eu vou falar isso num áudio que eu ainda não tive condição de fazer para o lecionário. Então, por que o Mateus está inserido no cânon antes do Marcos? Pela intenção. Mateus está escrevendo para os judeus. Então, se você percebe, no cânon que está organizado para nós, tem o Antigo Testamento, tem o período intertestamentário, e na sequência vem o Mateus. Então, faz todo sentido para quem lê, fazer essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo, entendeu? Então é por intenção, muito embora ele não tenha sido escrito primeiro. O primeiro escrito, na verdade, é Marcos. E talvez se a sua curiosidade está alta, qual o primeiro escrito do Novo Testamento? Tessalonicenses, provavelmente. Olha que interessante. Então, um dos apóstolos, seguindo a visão aqui, o mesmo João também, ele escreveria as 3 cartas que levam o seu próprio nome e o Apocalipse, por isso chamado Apocalipse de João. O Pedro escreveria 2 cartas, que também levam o seu nome. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, 86 dele, que corresponde a 33%, seriam escritos por aqueles simples pescadores chamados para serem apóstolos. Então, pelo menos 2 deles, segundo a tradição, também seriam notáveis missionários transculturais. Tem o Tomé e tem o Judas. Tomé, segundo a tradição, organizaria uma igreja na Índia, foi martirizado lá. E o Judas, irmão de Tiago, morreria como mártir na Síria. Então, assim, a partir dessa manhã em questão aqui, Jesus começou a unir numa família 12 pessoas absolutamente improváveis, de profissões e temperamentos diferentes. Você não imagina que barril de pólvora era esse aqui. Entendeu? O negócio, isso aqui era tenso, mas tenso que a gente não consegue conceber. Eu me sinto, às vezes, tentado a querer fazer uma adaptação assim, mas assim como o Nani usou uma expressão, eu também a usaria dizendo o seguinte: a gente pode cometer o erro do anacronismo, entendeu? Então, assim, não cabe na nossa cabeça tentar imaginar como seria essa relação aqui. Por exemplo, a mais destacada característica da lista dos apóstolos é a sua extraordinária diversidade. Um exemplo dramático é o fato de Mateus ser um publicano. Para quem não pegou a ideia, publicano era um traidor, eu explico daqui a pouco. E o Simão ser o zelote. O camarada era um nacionalista extremo. Pegou a visão? Assim, extremista. Agora coloca os dois juntos. Se um é traidor, o outro é nacionalista, como é que nós vamos ficar juntos no mesmo lugar, mano? Só com Jesus na causa. Entendeu? Só com Jesus. E aí tem um probleminha. Ambos são membros do colégio apostólico. Então, Mateus é um cobrador de impostos, daí publicano. Ao passo que o Simão, que é o zelote, é um membro de um partido político contrário ao pagamento de impostos, e os dois estão ali. E agora? Matar você, hein? Entendeu? Olha que negócio tenso. Por isso que tem aquela expressão, se você continuar lendo Lucas, você vai ver que os caras que iam ouvir Jesus têm uma nomenclatura assim: publicanos e pecadores. Pô, mano, pensa comigo, isso aí quem cunhou a expressão foram os religiosos. Porque assim, chamar o cara de publicano já é um negócio assim. Aí eles acharam que não estava bom. Publicanos e pecadores. Porque assim, qual é o problema? O problema é que os romanos chegaram, entendeu? O império chegou, começou a oprimir a galera, porque é só isso que o império sabe fazer, só sabe usar a linguagem de força, entendeu? E esmaga. E o que acontece? Os publicanos eram os caras contratados pelos romanos para cobrar impostos dos patrícios.
Pô, mano, você fala, você tá de zoeira comigo. Já vem os opressores, você ainda trabalha pros caras, mas tem um detalhezinho. E o ágil, entendeu? E o a mais que o cara colocava na taxa para que ele tivesse o lucro dele. Daí o Zaqueuzão. E o Mateus era o chefe de todos. Nossa, cara. Aí coloca no mesmo time que tem um Zelote. Matar todo mundo. Entendeu, pessoal? Aí dá bomba. Então, é isso. E agora? Como é que faz? Interessante isso. O Pedro é um cara otimista, ao passo que Tomé é pessimista. Olha que loucura. E por que que o Senhor fez assim? É a grande pergunta. Talvez de forma intencional ele tenha escolhido entre os seus apóstolos pessoas que eram culturalmente diferentes entre si, a fim de prenunciar a diversidade que sempre caracteriza a sua comunidade. Porque quando a gente toma isso aqui, por exemplo, hoje o Nani nos falou a partir da genealogia, é um jeito de olhar, e eu também aplico o mesmo olhar para a vida dos discípulos. Cara, se os caras passaram 3 anos e meio sendo testemunha ocular do que Jesus fazia e ensinava, observe essa ordem. Não é que os caras ouviam e ele fazia, não, ele fazia, os caras viam e ele ensinava. 3 anos e meio. Chegou na hora do vamos ver os capulares no mato. Entendeu? Então, como é que isso se aplica a nós? Então, irmão, é assim mesmo, é desse modelo. Ou ele faz, ou então não será feito. Você pode falar o que você quiser, não vai acontecer. Ou ele fala e acontece, ou então esquece. A parte boa é que a gente vê que o negócio foi acontecendo. E para isso acontecer, o Espírito precisou vir. Então, uma maneira também da gente compreender bem é lembrar que aqueles nossos irmãos não tinham Espírito. Entendeu? Não, sem o Espírito, nada flui. Em contrapartida, nós também temos o Espírito, temos o texto, temos a comunidade, então a gente faz o balanço e fala assim, rapaz, também não posso ficar falando muito dos caras, não, que eu tô pior do que eles nesse caso, porque os caras estavam com Jesus, mas não tinha Espírito, então também não adiantava nada. É a mesma ideia de quem lê o Antigo Testamento, fica assim, caramba, eu não entendo aquele povo de Israel, o povo de Deus naquele tempo, rapaz, viu maravilhas. Irmão, você não entendeu, né? O que adianta, cara? Não adianta. Os caras viram Jesus, Deus em carne, cuspiram nele. Você consegue conceber um negócio desse? Porque cuspir lá no Oriente é um negócio muito sério, assim como tirar o sapato e jogar em alguém. Entendeu? É tão sério que se você se assentar como no Ocidente, com o sapato, com a sola, a mostra é uma ofensa para quem está na sua frente. Não pode fazer isso. Você tirar o sapato e jogar em alguém, meu irmão, para a nossa cultura é só assim, um desrespeito, mas lá é um insulto num nível. Cuspir em alguém é um escárnio num tamanho que a gente não imagina. Cuspiram em Jesus, olha isso. Então, ver não adianta nada. Sem o Espírito, nada de bom pode acontecer. Tá bom, os caras não tinham, nós temos. E aí? Então a gente tem que caçar um lugarzinho e falar assim, Jeová, o negócio tá legal pra mim não. Aí, ó, fala Deus. Pegou a visão? Fala, Senhor, se as coisas são desse jeito aqui, tô meio enrolado, hein? Quanto mais nós fazemos isso, mais espaço o Espírito Santo tem para nos transformar. Qual é o problema? Aquele que eu deixei no ar semana passada. Às vezes, quando a gente aparece, o Senhor do Universo fala, rapaz, estou com saudade de você, hein? Tempo que a gente não se fala, hein? E aí, assim, como a gente é crente, né, a gente vai querer sair com aquela assim, não, tô fazendo as coisas aí. Agora, você imagina, nós que somos do time, cooperadores de Deus, falando com Deus que nós não estamos aparecendo, que nós estamos fazendo uns negócios aí. Aí o senhor do negócio aí fala, mas o que você tá fazendo que eu não tô sabendo? Cara, eu vou falar um negócio para vocês, cara, eu tenho que arrumar mais argumento para explicar isso, que eu já não consigo mais, cara. É onde nós nos metemos, cara. Entre aspas, queremos fazer a obra sem o Senhor da obra. E a gente se esquece que nós é que somos a... É um rolo que a gente se meteu, irmão, que sinceramente é tenso, cara. E o tempo vai passando. O problema que eu já consigo, assim, elaborar e visualizar é quando o tempo acabar. Entendeu? Porque, assim, o tempo é inexorável. O que isso significa? Ele é implacável. Ele simplesmente passa. Ele não quer saber se você fez, se você não fez, se você planejou, deixou de... Problema nosso. Mas ele passa. Então a questão é, quando ele passar, como é que nós vamos ficar? É simples assim, porque uma hora dessa aí, o negócio passa todo e assim, deve ser muito ruim olhar e falar assim, pô, mas não desenrolei nada?
entendeu? Porque isso eu ainda estou trabalhando com o pressuposto de que nós vamos ficar aqui uns 70, 80 anos. Porque o problema também é se a gente for convocado antes, entendeu? Porque se chegar lá nos 70 você também falar que não resolveu, mas e se for antes? Você fala, tá, mas eu desenrolei o que até agora? Olha que loucura. Então, por isso que a gente precisa ter esses tempos assim de abertura, de balanço, falar, Senhor, como é que estão as coisas? Deixa eu checar aqui, porque o negócio não está muito interessante para mim, não. Como é que isso tudo aqui se aplica à nossa vida é a grande questão. Hoje eu procurei trabalhar com vocês, dando continuidade nesse valor da oração. Sem oração não flui. Sem mim, nada podeis fazer. Pensa tudo que a gente executa. Sem mim, nada podeis fazer. Fiquei feliz num desses dias quando eu falei que é possível, perfeitamente possível, estudar tendo Deus como nosso professor. Aliás, afinal de contas, ele sabe todas as matérias. Os tesouros da sabedoria estão escondidos em Cristo Jesus, já dizia Colossenses. Então, quando a gente tem Deus conosco, a coisa flui infinitamente melhor. E eu chamo a atenção novamente para Jesus. Se o Senhor sentiu necessidade de passar uma noite inteira em oração para escolher entre os discípulos 12 para serem apóstolos, imagina a gente. Entendeu? Como é que nós vamos fazer o que devemos fazer sem essa comunhão íntima com o Senhor? Talvez também para que ele tivesse condição de proferir na planície o resumo do ensino do monte, naquele mesmo dia e lugar, que diz o texto no versículo 17, que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Então Jesus precisou desse preparo para que ele tivesse condição de executar a missão. E interessante que ele não dormiu na noite anterior, entendeu? Não sei quantos de vocês têm essa habilidade, entendeu? Quanto mais a noite vai chegando, mais energizado eu fico. Mas eu sei que alguns não dão conta. Então, Jesus passou a noite lá, só na oração, e no outro dia estava prontinho para a missão, entendeu? Agora imagina sem isso. Então, isso aqui para nós é uma constatação esmagadora. Se Jesus necessitou disso, quanto mais nós. Então, eu penso que isso aqui é lindo e extremamente necessário que seja repetido. E isso chega para nós como um antídoto, entendeu? Antídoto de quê é a pergunta? Um antídoto contra o desperdício. Se a gente quiser ser eficiente, efetivo e eficaz na missão, é preciso que ela seja regada por oração. Eu lembro de alguém ensinar que, seja o que você for fazer, comece sempre com Deus. Ponto. Porque assim, pense em tese. Você lá no meio da besteira pensando assim, mano, como é que eu fui parar aqui? Não é uma coisa boa de se pensar. Então, seja o que for que a gente tenha para fazer, que comecemos sempre com Deus. O modelo está dado. Jesus passou uma noite em oração. Muitos de nós precisamos tomar decisões importantíssimas, sabe? E se a gente não despender esse tempo em oração, o negócio não flui. E aí também me lembro de aprender com alguém que disse o seguinte: o tempo costuma se vingar daquilo que é feito sem a sua cooperação. Pegou a visão? Fred ficou feliz ali, a gente estava na sintonia, falou: irmãos, vocês estão de parabéns. Eu sei o que motivou o Fred a dizer isso, mas quantos irmãos estão gastando no preparo? Entendeu? Por exemplo, eu ensaiava com o Rajá, no mínimo, assim, só para, né, esquentar o dedo era 4 horas. Sim, isso é o mínimo, entendeu? Direto, porque senão... Mas também eu sabia tocar aquelas músicas qualquer parte, mesmo, qualquer parte, de trás para frente. A gente ensaiava pedaços, porque as músicas, se você prestar atenção, do Rajá, elas só vão para frente. Ou seja, não tem muita repetição, não tem. Então, o que acontece? Tinha umas partes que são difíceis, era difícil o negócio, difícil. E aí, quem toca, quando você erra, lá no íntimo você pensa assim, não, mas vai ter outra parte, eu resolvo. Pô, irmão, errou só na outra apresentação. Então a gente ensaia, mas era muito. E a gente ensaiou muito, muito, muito mesmo, para assim, para ficar algo apresentável. Porque não faz sentido, por exemplo, alguém sair de casa para te ver ensaiando lá na hora. Pô, não faz sentido um negócio desse. Igual, por exemplo, assim, vocês sabem, hoje eu falo menos, entendeu? Mas eu já falei bastante, assim, em celebração de sábado, de juventude, essa coisa toda. Pô, uma coisa que me trazia profundo incômodo, assim, é ver os caras tocando, mano. Pô, eu não aguento não, cara.
Eu olhava assim e falei, cara, por que vocês não tocam, mano? E você já reparou ó, como é que funciona? É assim, na hora de tocar, os caras tocam assim. Aí quando termina, os caras tocam. Aí começa aquela barulhada, você tá conversando com a galera, os caras eu falei, pô, irmão, qual foi? Eu não entendo, mano, não entendo. Entendeu? Não entendo. Qual é a ideia? O que a gente canta demonstra aquilo que a gente crê. Mas como a gente canta demonstra o quanto a gente crê. Simples assim, meu irmão. Aí você fica daquele modelo. Então, eu que sou do tio, olho assim e falo, mas vocês não estão crendo, não. Não é possível, porque se tivesse mesmo, por exemplo, se alguns judeus entrarem em certas celebrações que se dizem cristãos, os caras ficam horrorizados, porque falam assim, quem que vocês estão adorando? Se nós falarmos que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles falam, não pode ser não, mano. Vocês estão numa pegada de sepultamento veló, que eu não estou entendendo o que está acontecendo com vocês, entendeu? Por exemplo, é igual quando tem o texto lá de Lucas capítulo 15, na volta do que a gente convencionou chamar de pródigo, quando na verdade pródigo mesmo é o Pai, é Deus, diz que a festa foi ouvida ao longe, assim, a dança. Eu fico pensando, que dança é essa que faz barulho pro cara ouvir de longe? Os caras tá como? Trincando, entendeu? Eu falei, que interessante, cara. Tem vários textos assim na escritura, entendeu? Para demonstrar a intensidade e a profundidade da alegria. Então, seja o que for que a gente faça, que a gente comece com Deus, que a gente invista tempo. Aliás, o modo da gente saber se a gente dá valor para algo é o tanto de tempo que a gente despende para aquilo. Lembrando que tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, quanto de tempo a gente despende para isso? Então, nessa manhã, era exatamente isso que eu tinha no coração para comunicar. Eu espero que essa nossa reflexão possa ter produzido alguma transformação em nós por uma questão muito séria, simples. Me lembro de 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16, que diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a mente transformada, ela gera uma nova consciência que se manifesta numa nova ética. Por isso que a gente está trabalhando com afinco esse fomento de consciência para que a gente tenha um novo ethos. Então, todo encontro com Jesus de Nazaré é sempre uma experiência transformadora. Por quê? Porque acrescenta uma nova dimensão ao nosso velho modo de vida. Toda vez que a gente se encontra com Jesus, alguma coisa acontece. Por isso que a gente não deve vir, por exemplo, para a reunião de Jesus sem oração, porque é um risco muito grande, irmão. Entendeu? É um risco muito grande. Em algum momento a gente vai ter que mudar de ideia. Ou então a gente não viu Jesus. Não tem como. Eu trago resquícios do meu antigo modo de viver. Quando eu ouço Jesus, eu falo, rapaz, eu achando que eu estava emplacando, achando que estava maneiro, mas fui descoberto, graças a Deus. Não preciso continuar errando da mesma maneira. Então, por último, mas não menos importante, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chama para desfrutar de uma profunda amizade com Ele. A grande questão dessa manhã é: o que nós vamos fazer com esse convite? Deus está nos chamando, entendeu? Sejam íntimos, sejam meus amigos. E a grande questão que a gente tem para resolver é só essa: o que nós vamos fazer com esse convite? Vamos deixar Deus esperando? Quando a gente aparecer para Ele mandar na nossa lata, rapaz, tempo que a gente não se encontra, hein? Vergonhoso, entendeu? Então, se a gente ouviu Deus, cada um de nós já sabe o que deve fazer. Eu vou chamá-los então para que a gente ore ainda essa vez e passo a palavra a vocês. Ó Deus, nós queremos te agradecer muito, muito, muito por essa hora, por tudo quanto a gente conseguiu aprender até aqui, pela possibilidade que a gente teve de checar os nossos pensamentos diante da tua verdade, da tua luz, e nós tivemos um pouco mais da nossa ignorância vencida. Nós conseguimos, pela ação magnífica do teu Espírito, compreender o ensino do Evangelho. Foi um estudo muito bom, nossos pensamentos foram tocados, foram explicitados e a reflexão fluiu. Então, que o fruto dessa reflexão possa nos abrir a mente para as realidades mais profundas da tua palavra. Que seja assim, Pai, para o máximo louvor da sua glória. Em nome de Jesus agradecemos, hoje e sempre. Amém.
Amém.